Aloha, seja muito bem-vindo aqui ao Canal da Quântica, voltando novamente com os vídeos aqui sobre a mente que vende. Eu, antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas. Eu não estou conseguindo gravar todos os dias, por uma questão de mudanças. Eu estou me mudando para pessoalmente, né? Então, eu peço desculpas, mas estou retomando estes vídeos na medida do possível, ok? Hoje eu vou entregar este vídeo e amanhã, provavelmente, a sequência deste, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre a questão das perguntas. Você já parou para pensar por que perguntar é tão importante, principalmente nas vendas? Se você não pergunta, você não vai saber o que o teu cliente quer. E por que que a gente tende a fazer de tudo, mas de tudo mesmo, para responder? É disso que a gente vai falar agora. Vou compartilhar com vocês meu rascunho feito. Muito bem. Como e por que perguntar faz diferença nas vendas. Vamos lá. Bom, o que nós vamos ver nesta aula? Por que o cérebro pergunta? Por que o cérebro responde? A química no processo de perguntas e respostas, os tipos de perguntas e como elas funcionam no processo de vendas, e como perguntar ou como fazer, formular perguntas para induzir a uma compra, certo? Então, vamos lá. Por que o cérebro pergunta? Boa pergunta. Muito bem. Desde os nossos primórdios, desde a época do homem das cavernas, isto é uma questão ancestral, tá? E quando eu falo de uma questão ancestral, é porque o nosso cérebro já vem assim de fábrica. Então, na época, você precisava investigar. Você precisava ser curioso, como você não conhecia nada, sobre diferentes tipos de animais, diferentes tipos de alimentos, de lugares, até de outras pessoas com as quais você tinha que lidar, né? Situações. Então, isso se tornou, uma natureza nossa. A gente tem essa natureza investigativa do cérebro. Quer ver? A gente tende a assistir filme de terror, de suspense, e você que está do outro lado do filme, você sabe que se a pessoa escutar um barulho e for lá, ela não vai ter uma grata surpresa. Mas os filmes, obviamente, como é de natureza do ser humano, fazer a busca, tentar entender o que que está acontecendo, a pessoa vai lá e tem uma surpresa não muito legal no filme, né? Enfim. Mas apenas para ilustrar que a nossa vida é assim. A gente tende a sempre procurar respostas. Se a gente não fosse assim, a gente não teria evoluído, concorda? Então, tudo isso também se faz necessário nas vendas, a gente vai ver isso daqui a pouco. Muito bem, a sobrevivência, porque quando você investiga, você tende a curiosidade, você sabe o que que é bom e o que que não é. Além disso, perguntar, você precisa perguntar para entender o contexto, para entender a ambiência no qual você está inserido, né, e as diferentes situações. Você precisa perguntar por conta do aprendizado, por meio das perguntas, e que você aprende, uma criança aprende quando começa a perguntar, ok? A mesma coisa, você aprende o que você pode vender para determinado cliente, ou o que você pode oferecer e não oferecer, a partir do que ela vai te contar, a partir do que ela vai te falar. Então, é um aprendizado, tudo aquilo que a gente consome, né, e que faz sentido para a gente, termina assim, sendo guardado, criando uma rede neuronal no nosso cérebro, acessado ali pelo hipocampo, que é responsável por essa área de memórias. E aí você termina guardando, você termina aprendendo coisas novas. Isso o tempo inteiro, tá? A gente aprende coisas o tempo inteiro. E não somente para vender, mas para tudo na nossa vida. Curiosidade natural, que é o que eu acabei de falar em relação à nossa natureza investigativa, né? Ativação de redes neurais. Quando você pergunta por uma questão da busca da informação. Mas por que que você está buscando uma informação? Porque alguma coisa ativou uma determinada rede neural no teu cérebro que fez
com que você tivesse determinado comportamento, e aí o comportamento foi a questão da pergunta. Ok? A gente vai ver daqui a pouquinho isso também. Resolução do problema, para você tentar resolver os problemas, se faz necessário você perguntar. Conexão social. As perguntas permitem que a gente tenha um relacionamento, que a gente tenda a descobrir mais do outro e descobrir mais de nós mesmos. Então, quando você termina perguntando alguma coisa, é porque você não sabe disso, é um conhecimento que te falta, ou porque você se interessa pela outra parte. Então, você termina questionando, você termina perguntando, para você poder entender melhor o contexto da situação, certo? Então, tudo isso são motivos ou os principais tópicos de por que o nosso cérebro gosta de perguntar, ele precisa perguntar. Muito bem. E agora, Selva, por que o cérebro responde? Da mesma maneira, ou talvez mais, né, do que a importância de um questionamento, de uma pergunta, num determinado contexto da tua vida, por exemplo, você vai atender um cliente e, obviamente, que você precisa perguntar para o cliente do que se trata, o que que ele quer, quais são as preferências, né? Todo bom vendedor vai fazer isso, vai fazer esse processo investigativo, e não somente um bom vendedor. Toda pessoa, todo profissional que trabalha com determinado raporte, né? Que é uma técnica, como se fosse uma técnica de espelhamento para você tentar descobrir, né, as preferências da outra pessoa por meio de uma identificação. Então, a pessoa se identifica com você e aí você começa o processo investigativo. Que, por exemplo, isso é muito utilizado nas terapias. Na hipnoterapia, na PNL, a gente termina sempre questionando o nosso consulente, o nosso cliente, para a gente tentar entender o que está acontecendo, certo? Muito bem, então, por que que o cérebro responde? Né? Por conta, mais do que nada, do sistema de recompensa e satisfação. Quando alguém te pergunta alguma coisa, você precisa dar a devolutiva. Porque tudo isso vai chegar, toda informação chega no teu sistema límbico. E quando você tem essa questão de eu sei a resposta, é como se fosse uma vitória, é como se fosse uma recompensa, né? Você responder. A pessoa, quando está na escola, por exemplo, e ela sabe de um questionamento que o professor está fazendo, ela se sente orgulhosa, né? Mas assim, eu respondi certo, não é? E da mesma maneira, quando você escuta a resposta, é uma recompensa. Recompensa não se trata somente de alguma coisa tangível. Tudo aquilo que você questiona, tudo aquilo que você pede e volta para você, te dá essa sensação de eu conseguir. Então, isso ativa, sim, o teu sistema de recompensa. Necessidade de fechamento. Quando você não tem a resposta, você pergunta e você não consegue a resposta, seja de outra pessoa para você, de você para outra pessoa, ou de você para você mesmo, você começa a entrar em ansiedade, porque você cria uma expectativa. Tudo isso quem cria aí é a amígdala, tá? Tudo isso quem cria aí é o teu sistema de recompensa, é o teu gerenciamento de emoções, é a parte que gerencia as emoções. O porquê vocês vão entender daqui a pouco, por que emoções. Aí você vai dizer assim, mas eu estou perguntando uma coisa lógica? Sim, mas quem faz a tratativa de tudo isso, é o nosso sistema límbico. Obviamente, ajudado pelo córtex num segundo momento. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, existe uma necessidade de você reportar, existe uma necessidade de você saber essa resposta. Imagina como não é doído para um cientista que trabalha a vida inteira num projeto e só lá no final da sua vida ele vai conseguir a devolutiva. Imagina qual foi o nível de estresse, né, de cortisol e adrenalina e tudo isso no cérebro de Einstein quando ele não teve as respostas que tanto ele se perguntava. E não somente ele, qualquer outra pessoa. É complexo, gente, é muito complexo. Por isso que tem muita gente que entra em até depressão. Quando você faz perguntas também muito existenciais,
e você não obtém as respostas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Da mesma maneira, quando você questiona o teu cliente e o teu cliente não sabe a resposta. E você sabe, mas ele não sabe ainda essa resposta, ele não tem essa consciência, esse nível de consciência, né? No marketing, a gente estuda a questão dos níveis de consciência, né? Quando o cliente sabe da existência do problema, quando ele entende que ele está passando por esse problema, quando ele entende que você é a solução do problema e quando ele entende que somente você e só você resolve isso. Então, são 4 estágios que muitas vezes a pessoa que está do outro lado sabe a resposta, mas quem tem que entender, quem tem que chegar nesse nível de consciência é o cliente. Se ele não entende que ele precisa de você, que precisa do teu produto, do teu serviço, ele não vai comprar, porque ele não vai achar útil. Não vai suprir a necessidade dele. Não vai ser uma recompensa. Então, é super importante essa questão do cérebro, essa questão de se a pessoa tem conhecimento ou não tem, né? E isso, obviamente, vocês fazem por meio de perguntas focadas, direcionadas. A gente vai ver também daqui a pouquinho. Vieses cognitivos. Eu venho falando isso nos outros vídeos, em outros tantos vídeos aqui do canal, que os vieses são como se fossem falhas dentro da nossa mente, bugs. É como se fosse uma determinada linha de comando dentro de uma programação que faz com que a gente tenha um determinado comportamento para contestar uma preferência nossa ou uma situação nossa. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o viés de confirmação. Muitas pessoas, acho que a grande maioria, gente, sempre quer se explicar, sempre quer explicar o seu ponto de vista. E muitas vezes não interessa se esse ponto de vista é certo ou errado. Ele quer validar isso. Então, esses vieses cognitivos a gente tem para a gente utilizar em determinadas situações. E você pode usar esses vieses cognitivos para você fazer essa venda. Aí você vai me dizer, Selva, mas isso não seria meio ilícito? Não, depende. Isso vai depender muito. Mas se você fizer honrando, né, a integridade em todas as áreas do teu cliente, claro que não. E principalmente se você for uma pessoa de verdade, se você vender um produto de verdade, um serviço de verdade, a tua contraparte vai saber que você é de verdade. Entendam isso. A pessoa, ela pressente. E quando eu estou falando pressente, eu não estou falando de espiritualidade ou ai, as energias que estão ao redor. Não. Eu estou falando subconsciente. Eu já falei isso em outro vídeo. Eu vou abordar esse tópico único, né, sobre essa questão da percepção do subconsciente também para as vendas. Então, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Se você estiver mentindo, a pessoa vai entender, meio que nas entrelinhas, que você está mentindo. E é assim que funciona, ok? Muito bem. Busca pelo consenso, a busca pelo consenso, muitas vezes, a gente quer validar alguma crença, a gente pode validar procurando um viés cognitivo, mas tem vezes que a gente não, a gente quer validar pela experiência de outra pessoa. Então, eu termino questionando, eu termino perguntando, aguardando uma resposta para saber se aquilo que a pessoa está me falando faz sentido para mim. É como se eu entrasse em contato com você e te perguntasse, por exemplo, de um produto e você me respondesse. Então, era uma suspeita que eu já tinha que você me confirmou. Ou de outra maneira, se você não me confirmar, eu vou saber, vou ter o consenso de saber se aquilo que eu estou escolhendo é legal ou não, se faz sentido para mim ou não, né? Se o valor faz sentido para mim ou não, o valor, estou falando é o valor monetário, se o tempo de uso, enfim, certo? Então, a busca por consenso. Eu preciso de uma resposta para ver se isso faz sentido para mim. E por último, a construção do conhecimento. A gente só vai adquirir conhecimento perguntando, aguardando a resposta do outro lado. E quando essa resposta vem, por exemplo, você vai lá no chat GPT e pergunta qualquer coisa, você fica aguardando a pergunta, né? A resposta. Aí ele te manda a resposta e tá tudo bem, tá tudo ok. E aí você tem aquela sensação de ufa. Ai, que bom, né? Agora eu já sei. Então, você constrói o conhecimento, o teu aprendizado por meio também da obtenção de respostas.
Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a química, que é uma das partes que eu mais gosto, sabe? Eu gosto muito dessa questão da neurociência cognitiva e essa questão da neurociência dos neurotransmissores e por aí vai. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, eu tenho que explicar aqui para vocês o processo de como o nosso cérebro ele lê as informações, ok? Isso aqui é o pulo do gato, tá, gente? Se você entende isso aqui, tá supimpa. Tá bem legal, tá bem bacana. Supimpa. Supimpa acabou comigo, né? Aí o pessoal já sabe qual é a minha idade. Enfim, a água, gente, tá muito seco aqui em São Paulo ultimamente. Bom, então, como funciona? Primeiro, você percebe. Você percebe a informação pelos seus cinco sentidos, tá? Que de forma consciente, ok? Então, você vai receber um estímulo externo, seja ele um som, seja ele uma escrita, seja ele um sabor, seja ele uma textura, né? Uma imagem, um cheiro. Então, você vai receber dessa percepção sensorial, os nossos sensores. Aí, passa pelos nossos receptores, que enviam um sinal elétrico para o nosso cérebro, e o nosso cérebro entra no processo. Qual é o processo? O que ele faz primeiro? Em primeiro lugar, ele começa a processar a questão emocional. A questão emocional é aquela que capta primeiro essas informações. Ela vai fazer a leitura, né? Vai ativar o sistema límbico. O sistema de recompensa está dentro desse sistema límbico, tá? A amígdala vai fazer uma avaliação rápida, vai dizer: Isso é meu? Deixa eu pensar aqui se é meu. Ah, não, não é meu? E aí ela passa lá para o córtex. Agora, se ela, por exemplo, ela entende que aquilo é uma ameaça, ela entra com aquele processo de ativação e tem aquelas questões de resposta, né? Fuga, luta ou congelamento, que a gente cansou de falar aqui, tá? Então, se não tiver nenhum tipo de desse comportamento, né? Ou dessa espera, né? Ou dessa sensação, enfim, ela vai passar adiante, ok? E por último, ela ativa o hipocampo para entender o contexto e as memórias associadas. Feita essa questão do processamento emocional, ele vai para secretação ou produção de neurotransmissores. O que são esses neurotransmissores? É como se fosse vou fazer uma analogia aqui, um combustível que vai ativar um comportamento, tá? Então, depois que o cérebro faz a leitura emocional, ele vai dizer, bom, o que eu vou ativar aqui? Adrenalina, cortisol? O que eu vou produzir? É claro que não é somente o cérebro que secreta, né, esses neurotransmissores, esses hormônios. Existem algumas partes como, por exemplo, o intestino, onde se produz a maior parte da serotonina, por exemplo, que é responsável pelo sono, descanso, a saciedade e por aí vai. Feito isso, ele entende, ele vai fazer essa liberação específica vai transformar, obviamente, a química em algo físico, tá? Mas antes disso acontecer, existe uma integração cognitiva com o nosso Einstein, o nosso córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele vai analisar essa informação para entender o que ele precisa fazer, né? Se é planejamento, se é controle do impulso, se é a questão mais lógica, se é tomada de decisão e por aí vai, tá? E vai integrar as informações sensoriais e emocionais. Ele se integra toda e a partir daí é que vem a resposta ou o comportamento, que é o nosso item 5 aqui. Então, vai haver uma ativação de áreas motoras, vai haver uma resposta fisiológica e um comportamento observado, né? Então, a partir de todo esse contexto é que a gente age, né? E a partir disso, a gente tem um feedback e o aprendizado. Você fez todo um processo, por exemplo, o processo de abrir uma garrafa. Você viu a garrafa, você entendeu como é que ela abre, fez todo o processamento, né? Então, você sabe agora como abrir uma garrafa d'água, né? E você vai utilizar desta informação quando você precisar novamente fazer a mesma ação.
Vai ficar lá no automático. O teu subconsciente vai saber o que fazer aqui. Inconsciente, subconsciente que trata disso. Essa informação vai ser guardada de o dia da manhã. Quando você precisar abrir uma garrafa novamente, você não precisa passar por todo esse processo, tá? Esse processo de aprendizado, tá? Ele já fica automático. Vamos entender, vamos abrir essa nota que diz o seguinte. Esse esquema representa um fluxo simplificado. Na realidade, esses processos ocorrem de forma complexa e interconectadas, muitas vezes ao mesmo tempo, de forma simultânea. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu mostrei agora há pouco, ele é bem simplificado. O nosso cérebro faz isso o tempo todo e mais de uma vez. Tá? Lembrando que são quase 100 bilhões de neurônios. E cada um deles com 10 mil conexões. Então, é muita coisa, é muita informação. E é por isso que a gente consegue também ser multitarefa. Bom, dito tudo isso aqui, gente, vocês entendem, então, que primeiro passa pela emoção. Olha que legal. Você percebe a informação, passa pela emoção, e depois que passa pela emoção é que vem os neurotransmissores, vem a questão muito mais pensante, vamos dizer assim, uma questão muito mais lógica, para que você possa fazer uma ação e ter o feedback, tá? Agora, tipos de perguntas e como elas funcionam no processo de vendas. Próximo tópico. Tipos de perguntas, ok. Bom, provavelmente, se você é vendedor e você fica pesquisando, né, assuntos ligados a vendas, você vai encontrar vários vídeos falando de perguntas. Que tipo de perguntas fazer ao cliente? Então, não diferente aqui, eu vou trazer algumas questões que são repetidas, são semelhantes, mas eu quero te explicar por quê. Por que o teu cérebro funciona assim? O que que é ativado naquele momento, tá? E para que que serve? Para que que serve? Porque, tudo bem, você vai saber que é uma pergunta aberta, uma pergunta fechada, espelhada, enfim. Mas em que momento você tem que usar isso e qual é a sensação que a outra pessoa tem? Como você pode tirar vantagem, eu acho que é um pouco, né? Como você pode, dar entrada no processo de vendas, né? De compra e venda. Então vamos lá. Perguntas abertas. Elas são reflexivas. Elas fazem a pessoa refletir. Você vai perguntar, vai questionar o teu cliente ou o teu futuro cliente, sempre utilizando perguntas abertas no primeiro momento. E é a primeira delas. Quando a pessoa chega e diz assim, ó, olha, eu me interessei nesse copo, achei muito legal, muito bonito. Você tem que perguntar para a pessoa, tá? Ah, bacana, você gostou desse copo? Esse copo é bem interessante, mas para que seria? Qual que seria a utilidade que você vai dar? Você vai dar umas perguntas para que ele pense e para que ele traga informação para você. Ou seja, como este meu produto te ajudaria? O que que ele faz para te ajudar na sua necessidade? Gente, vocês têm que entender que um vendedor que é um bom vendedor, ele não vai procurar somente bater a meta. Ele vai procurar saciar a verdade, resolver um problema. Se você não entender isso, cara, só posso dizer que você não vai ter muito sucesso, não. Porque você precisa criar um relacionamento com a pessoa. Você precisa dizer para a pessoa, olha, esse copo aqui é maravilhoso, eu comprei uma vez, eu fui acampar com meus filhos. Você precisa fazer uma novela aí, contar alguma coisa, para que a pessoa se identifique com você, se identifique com o produto, para que ela consiga ver que este produto vai resolver o problema dela. É disso que se trata. Se trata de resolver problemas, de ajudar as pessoas. Se trata de novo, de ajudar as pessoas. Se você está somente para vender e ser mais um, você vai ser mais um na fila do pão. Quer se destacar? Você quer realmente ser um bom vendedor? E vender sempre qualquer coisa que seja, desde um grampo, um copo, até, sei lá, um mega ultra curso de pós-graduação, enfim, sei lá, um apartamento maravilhoso aí na Paulista, enfim, sei lá, não sei qual que é o teu produto. Olha só, eu vou fazer um exemplo. Vamos supor que eu sou uma pessoa que não enxergou nada, de longe. Eu tenho miopia, tá? Eu tenho uns 4 graus. Não tenho tanto. A minha filha tem um pouco mais, por conta da pandemia, né?
ela deve estar no 7, mais ou menos, é bem alto o grau dela. Só que assim, eu sou uma pessoa de 50 anos, gente. Eu tenho 50 anos. E a idade chega, não chega sozinha. Eu acho engraçado, agora saindo do contexto, que a pessoa diz assim, ó, ai, todo mundo morre só. Não, você não morre só, você morre com miopia, você morre com dor nas pernas, você morre sempre acompanhado. Então, aí tá tudo bem. Mas, enfim, voltando aqui ao exemplo. Então, o meu óculos não é um óculos só para miopia. Eu tenho óculos que são somente para longe, para perto. Mas, para mim, cabe um óculos que seja multifocal, porque eu estou no computador, porque para mim o grau, quando chega mais perto, também não consigo enxergar, tenho que afastar. Então, se um vendedor para mim chega, eu nunca usei multifocal. E para quem nunca usou, sabe como funciona. Nem toda pessoa se adapta. Tem pessoas que não conseguem lidar, porque é difícil mesmo, sabe? Eu levei um bom tempo para me adaptar. Eu não conseguia agarrar as coisas, subir a escada, descer a escada numa tortura, enfim. Mas vai depender muito do contexto. Eu sou uma pessoa que o meu grau hoje ele está estagnado, mas vamos supor que você seja uma pessoa que tem uma idade mais avançada, ou você esteja numa idade, no caso da minha filha, que é uma idade que ela está crescendo, ela é pré-adolescente, tem 11 anos. Então, a tendência é ou que o grau dela suba ou fique estagnado até os 18, 19 anos, se não mais, tá? Então, vamos supor que chegou aqui um vendedor para mim de óculos e falou o seguinte, Selma, o que que você precisa? E aí eu conto para ele quais são as minhas necessidades. Aí ele vai tentar me vender o melhor que ele tem. Olha, eu vou tirar essa lente fantástica, essa armação é top, olha, tudo é maravilhoso. E aí, quanto que é? Facada, né? Certo. Você vai dizer assim, vamos supor que eu não tenho esse dinheiro agora. Aí eu vou falar, não, mas eu preciso porque é minha saúde. Se você for uma pessoa, que nem no meu caso, está com um grau estagnado e que a tendência a subir vai ser com o tempo, de uma forma muito longa, faz sentido você gastar, inclusive, o dinheiro que você não tem, que você procura por aí. E é óbvio que vai depender de cada pessoa, do pensamento de cada pessoa, porque muitas vezes a pessoa se endivida e depois termina não se adaptando. E escuta o que eu vou te dizer. Se isso acontecer com você, esse cliente pode até voltar, mas quando ele voltar, ele vai acabar com você. Porque ele vai dizer assim: ah, porque as pessoas são assim, tá? O nosso cérebro é assim. Não é a pessoa que é má, é o cérebro, a maneira como ela responde à ameaça. Então, ela vai dizer assim: então, da outra vez eu comprei esse óculos, eu não me adaptei, aí tá lá, parado, né? Parado rindo dos meus olhos, entendeu? E aí eu tive que me endividar, e eu tive que fazer isso, né? E aí ela vai fazer de tudo para jogar a culpa em você, a culpa da vida dela é em você. Fato, isso vai acontecer. E aí uma de duas, né? Ou ela vai te pedir um desconto pro próximo, ou ela nunca mais vai pisar na sua ótica, tá? Então, nesse contexto que eu estou falando, por exemplo, para uma pessoa que a necessidade é uma necessidade que vai caber a vida inteira, você pode até riscar, mesmo que a pessoa nunca tenha usado, no meu caso, multifocal. Agora, no caso da minha filha, que a gente não sabe se vai para frente, se fica estagnado, se vai para trás, né? É muito arriscado dizer assim, eu vou comprar tudo do bom e do melhor. Você vai pensar assim, ah, mas é saúde, Selma, você tem que comprar do bom e do melhor. Isso é papo de, né? Será? Que adianta daqui a 6 meses subir o grau e você vai ter que refazer tudo de novo? Que não é tão simples assim. É o tempo que você, dependendo do grau, demora para chegar o óculos. Às vezes não se acha a lente, às vezes não se acha a armação. A armação não condiz, fica feia, dependendo quando é, é muito espesso, né? A espessura é muito grande, né? A minha filha tem 2 óculos, um ela detesta, porque ela diz assim, eu fico com essa sensação de que é fundo de garrafa, não gosto. É que é gosto, né, gente? Gosto não se discute. Muito bem, então a gente tem que ter muito cuidado. Voltando aqui para as questões das perguntas, então você precisa fazer perguntas abertas para tentar investigar o que que acontece com o cliente,
qual é o contexto do cliente para o teu produto ou serviço. Ok? Pergunte e pergunte coisas do tipo: para que você precisa? Como eu posso te ajudar? Ou, como coloquei aqui, o que você espera alcançar com este meu produto? Qual é o maior desafio que você está enfrentando agora, especificamente, que este produto ou esse serviço vai te ajudar? O que que você acha que ele pode te ajudar? E se a pessoa do outro lado te perguntar, por que que você me pergunta isso? Eu falei assim, não, porque eu quero saber se este produto ou esse serviço te atende. Não adianta eu te vender gato por lebre. Você deixa claro isso para a pessoa. Você precisa deixar claro isso para a pessoa. Eu sei que você precisa bater a meta, mas você precisa deixar claro, ok? Então, essas perguntas, elas estimulam no seu cliente o córtex pré-frontal. Ela tem que deduzir, ela tem que racionalizar, entender o que você está perguntando, tá? E ativam o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina e proporcionando ao cliente a sensação de que você está dando atenção, de que ele está sendo compreendido, de que ele está sendo valorizado, tá? Então, quando você pergunta para ele, ele entende tudo isso. O cérebro dele entende tudo isso. Fala assim, ele está me perguntando porque ele quer saber da minha vida. Ele se importa comigo. E você tem que se importar com o cliente, né? Em relação àquilo que ele precisa, tá? Perguntas fechadas. Elas confirmam determinados detalhes e podem levar o cliente já logo a fazer a compra. Então, quando você já conhece, você já vem negociando com o teu cliente, você já pode sim perguntar para a pessoa: então, fulano, você prefere A ou B? Você não deixa outra opção de saída. Você pega ele entre A e B. Aí ele vai visualizar A e vai visualizar B. É isso que o cérebro dele vai fazer. Ou você pergunta: este recurso atenderia às suas necessidades agora? Ou você acha que precisa para mais para frente? Sempre tenta dar duas opções, e duas opções que sejam diferentes do não, onde ele consiga enxergar que vai ter um benefício. Ok? Bom, perguntas fechadas, elas simplificam o processo de decisão, ou seja, você decide pela pessoa, você fala o é A ou é B, então ele se sente mais seguro, tá? Minimiza a sobrecarga de informação, no caso, sobrecarga cognitiva, né? Ele não precisa pensar muito, diferente da pergunta aberta, ok? Ativa um sistema límbico, especialmente quando essa decisão está associada a recompensas imediatas, recompensas rápidas. Não, vou comprar agora. Olha, você faça isso que você já vai ter o teu produto. A pessoa já se sente, ai, ufa, comprei, graças a Deus. É isso, essa é a sensação que a pessoa tem quando compra, tá? E a pessoa que vende também, ufa, graças a Deus, vendi. Bom, e último tipo de pergunta, perguntas de espelhamento. O que é espelhamento? É uma técnica que a gente utiliza muito no rapport também, quando a gente repete as últimas partes daquilo que o cliente falou, em forma de pergunta, claro, uma pergunta. Então, aí você demonstra atenção e interesse, encorajando o cliente a te responder mais, a te dar mais informações. Então, por exemplo, ele vai dizer assim: eu estou preocupado com a entrega. Aí você vai dizer: ah, você está preocupado com a entrega? Entendi. Conte-me mais sobre isso. Aí a pessoa diz assim: opa, ele me ouviu. Ele está me escutando, ele está me dando atenção. Ele não quer somente me vender, ele quer realmente resolver meu problema. É essa sensação que você tem que passar para o cliente, ok? Então, ele ativa a amígdala, né? Parte do cérebro associado ao processamento emocional, claro, criando um senso de empatia, de pertencimento. A pessoa se sente pertencente, né? Ele dos meus, e conexão emocional. A pessoa se conecta com você. É o tal do rapport, tá? Então, se você fizer um rapport muito bem feito, com certeza você vai ser nota 1000 nas vendas. Mas lembre-se, você precisa dar a sensação de segurança, a pessoa precisa ter segurança com você, e segurança, ela se conquista, tá? Porque a segurança é uma dos pilares básicos da sobrevivência do ser humano. O ser humano precisa se sentir, além de saciado, seguro. Por último, não menos importante, deixa eu fechar aqui, como formular perguntas para induzir o cliente a comprar. Bom, eu separei dois tipos que eu achei muito importante. Primeiro, a pergunta focada no resultado.
Então, como você se sentiria tendo esse produto? Você já pensou que legal seria se você comprasse esse copo aqui para sua mãe, para seu filho? Putz, seu filho vai adorar esse copo aqui. Então, você ativa o núcleo accumbens, que é essa área relacionada à questão da antecipação da recompensa. Então, a pessoa já se vê naquilo, né? Putz, que legal, já tô lá. Você já imaginou? Você imaginou naquelas praias de Acapulco? Vamos supor que a pessoa está comprando um pacote aí, que viajar com a família. Imagina seus filhos brincando no mar, na praia. Olha que legal. Então, você está antecipando o resultado. E aí a pessoa vai querer muito, sim. Ou então, o que que mudaria para melhor na sua vida se você conseguisse tal coisa? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar você dentro daquele carro? Já parou para pensar você enxergando direito? Já parou para pensar você com um aparelho dentário, como é que não vai ficar bonito, né? Você já parou para pensar como é que vai ficar o seu cabelo, sua cutis? Então você antecipa isso para a pessoa. Isso faz muito bem. Isso você tem que ter dentro do teu script. E o script não tem que estar escrito, né, gente? Pelo amor de Deus, o script tem que estar aqui, né? Você tem que praticar. A prática leva à perfeição, tá? Então, recomendo o livro Outliers, um livro fantástico, onde vai explicar isso. Tem que ter 10.000 horas de prática para você se tornar excelente nisso, tá? E outra coisa, quando você começar a fazer perguntas para o seu cliente, seja cientista em vendas. Anote tudo que ele te diz. Seja um terapeuta de vendas. Anote. Terapeuta não anota? Eu anoto. Com tantas pessoas eu anoto. São tantas pessoas que eu não vou lembrar. Eu faço um cadastro para cada pessoa que eu atendo, né? Então eu anoto tudo que a pessoa me fala, né? Pego a caneta aqui, pego um caderno, né? Anoto, faço um histórico da pessoa. Faço mesmo. CRM existe para isso. Faça. Para você saber o que você falou para a pessoa, né? Caso a pessoa não comprou, você ter aí o feedback, ok? E perguntas de urgência. Essas perguntas de urgência, gente, é a tal das perguntas do gatilho da escassez. E por incrível que pareça, isso funciona. Se você dizer para a pessoa, olha, são as últimas unidades, os últimos dias, a oferta vai acabar, a pessoa vai comprar. Só que toma muito cuidado, seja muito sutil, muito sutil. Porque dependendo do nível de consciência da outra pessoa, ele não volta, tá? Mas é interessante você perguntar esse tipo de pergunta. Se você não agir agora, quais desafios você continuará enfrentando? Aí já é um outro esquema. É do tipo, você está procrastinando, se você não fizer agora, você não vai sair dessa, vai continuar no buraco, e estou tentando te tirar e você não está me deixando te ajudar. Olha o contexto dessa pergunta. Qual o impacto de adiar essa decisão? Cara, se você não comprar, juro por Deus, se você não comprar esse pacote agora turístico, quando chegar nas férias, escuta o que eu vou te dizer. Quando chegar nas férias, você vai querer comprar, vai estar mais caro, isso se tiver. Então aí vai muito daquilo que você apresentar para a pessoa. Quando você faz esse tipo de pergunta, embaixo, está muito focado na pergunta de resultado, tá? Você pode usar os dois juntos, a urgência com o resultado. Que aí você passa um resultado negativo. O cara se vê nisso. O cliente se vê nisso. Fala, gente, é verdade. Vai chegar Natal, Ano Novo, vai ser aquela correria de novo. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Eu tanto que eu passo isso todo ano. Enfim, então tem que se planejar, tá? Mas é isso, gente. Então, se você quer mais, se você quer saber mais sobre como tudo isso funciona, a mente que vende, link na descrição, me chama que eu te explico. É um projeto bem interessante, é uma aula onde eu explico práticas, né, para quem quer vender utilizando a mente, certo? Bom, se você curtiu, se você é vendedor aí, quiser compartilhar com seus amigos, eu te agradeço. Se você ainda quer saber sobre determinado tópico, deixa nos comentários, que eu procuro abordar aqui te responder, né? Tudo baseado, obviamente, na neurociência e na psicologia. Posso trazer livros, posso trazer aí o que você precisar, e a gente vai trocando uma ideia para que você venda, obviamente, mais e melhor, certo? Então, eu me despeço. Gratidão por estar aqui e eu volto assim que possível
com mais a mente que vende. Beijo, aloha, até o nosso próximo encontro.